Boa tarde a todos nossos amigos, nossos irmãos. Agradeço a presença de todos os representantes das nossas associações representativas, representantes também do nosso Comando Geral, do Corpo de Bombeiros, nossos oficiais, praças, nossos pensionistas, nossos veteranos e também todas as autoridades também civis que estão participando desse nosso evento. Sabemos que vai ser um evento de altíssimo nível, como nos é inerente a todos nós militares, que atinge todos o efetivo da ativa, os veteranos, os nossos pensionistas. É uma audiência pública, senhores, que será para esclarecer de modo genérico sobre o protocolo de número 17697-595, dígito 4, que cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Paraná. Ele altera e revoga os dispositivos da Lei Estadual 1943 de 54, revoga também a Lei Estadual número 7.862 de 1984 e dá outras providências. Essa minuta ela foi encaminhada pelo alto comando da corporação ao Executivo Estadual. Nós encaminhamos alguns... Só a assessoria aqui tem um... Ingressar aqui, ó. Ele está saindo o áudio, né? Tá ok o áudio? Tá. Ainda em 2019, e agora, cerca de um mês atrás, nós abrimos caminho na Assembleia Legislativa, emplacando a lei número 20.635, esse ano aqui, que ele fala sobre a Previdência Social dos civis, onde foi incluída uma emenda nossa que foi aprovada e seria temporária até a aprovação da Previdência dos militares, que é este momento, senhores. Então, estamos discutindo essa audiência pública somente para a gente discutir, porque já está chegando, o Executivo já está mandando para a Assembleia Legislativa todo esse material. E também tem a PL 471, onde nós conseguimos incluir as duas emendas, né, que também já emplacou, onde foi incluído lá, foi retirado a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, logicamente, que pertence a nós, foi retirado deste PL 471 de autoria do Poder Executivo. E também foi incluído um outro dispositivo, que esta lei 471, ela não se aplica aos militares estaduais. Ou seja, com essas duas emendas, essas duas situações, senhores, nós abrimos caminho para que pudéssemos emplacar agora o nosso sistema de proteção social, que vamos discutir agora. Trouxemos o alto comando da corporação, o alto comando do bombeiro, designou alguns oficiais que vão poder fazer uma explanação. Claro, não dá para entrar em muito detalhe, mas eles vão nos explanar sobre essa nova legislação. E nós vamos também abrir a palavra às nossas associações aqui, que também eles estão presentes, e igualmente a parte federal, que nós vamos aguardar, então, até que todos consigam entrar. Por enquanto, então, vamos abrir a palavra ao representante do comandante-geral e também para que ele possa já em seguida fazer a apresentação do novo modelo proposto pela Polícia Militar do Paraná. Tenente Coronel Semer, seja bem-vindo. O senhor tem 20 minutos. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Coronel Lee, boa tarde a todos os participantes. Eu pergunto se os senhores me ouvem bem. Tranquilo? Eu tive um certo problema para conexão via rede interna aqui do quartel da polícia, então estou usando o meu celular, então espero que seja audível a todos aí, né? Então, inicialmente o comandante-geral, o Coronel Hudson, me designou para comparecer aqui, né, nesta audiência pública, objetivando ressaltar tudo aquilo que foi previsto neste anteprojeto de lei para a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Paraná. É importante destacar que esse anteprojeto, nada mais é do que a especificação em nível estadual das regras que foram estabelecidas pelas normas gerais federais, né? Após a promulgação da Emenda Constitucional 103,
em que alterou o artigo 22 da Constituição Federal, em seu inciso 21, estabelecendo como competência privativa da União estabelecer as normas gerais aí para inatividade e pensões dos militares dos estados. Foi alterado o decreto 667, né, pela Lei 13.954, e lá estão as normas gerais. Então, o nosso anteprojeto de lei ele tem escopo justamente nessas normas gerais. Então, grande parte daquilo que está ali, nós não temos muita flexibilidade para modificar, justamente porque são normas de observância obrigatória pelos estados. Quando assumi a primeira sessão do Estado-Maior, já existia um grupo de trabalho, já tinha iniciado um grupo de trabalho que acabou sendo desfeito, mas já existia um projeto inicial. Então, esse projeto ele foi revisado, foi estabelecida uma nova comissão com oficiais fora da primeira sessão do Estado-Maior, para que a gente pudesse, em diversas reuniões, chegar ao melhor projeto possível, focando principalmente nos aspectos de inatividade e pensões. Nós vamos destacar mais à frente que o sistema de proteção é muito mais amplo, mas por opção, nós deixamos de lado aspectos relativos à promoção, aspectos relativos à saúde, que Ficou sem som. É porque entrou uma ligação, Coronel. Voltou? Tranquilo. Entendemos, então, que o sistema de proteção social, por si só, inatividade e pensão, já é um tema muito polêmico para nós ampliarmos o debate com as regras de promoção e, principalmente, da saúde, que é um tema bastante caro que precisa ser discutido especialmente ele, né, ou unicamente ele. Então, isso não poderemos deixar de discutir isso a curto prazo, mas entendemos que se nós inseríssemos aspectos da saúde agora, neste momento, nós teríamos maior dificuldade, né? E já se revelou realmente difícil a tramitação, né? Nós estamos com o prazo do final do ano batendo a porta e não conseguimos sequer sair do Poder Executivo o projeto como está, né? Então, é importante dizer que o projeto, focado naquilo que as normas federais colocam, busca salientar que o militar estadual ele não tem aposentadoria, né? Que ele tem um sistema de proteção social, que o sistema é retributivo e não contributivo, justamente por toda a peculiaridade que a profissão nos impõe, né? Dos 34 direitos sociais previstos na Constituição, nós só temos 6, então nós temos deveres diferenciados e, por isso, alguns direitos diferenciados também. Então, isso nós destacamos de maneira bastante incisiva no anteprojeto, reproduzindo aquilo que a norma federal já nos trouxe. A preocupação da comissão foi, além de deixar muito claro as regras estabelecidas na legislação federal, foi garantir mecanismos para nós mantermos um fluxo de carreira. A Polícia Militar do Paraná, todos sabem, nós temos talvez um dos piores fluxos de carreira das corporações militares do Brasil. Então, nosso fluxo já é bastante complicado. Então, foi uma das preocupações da comissão foi justamente estabelecer regras que, com a mudança do sistema de inatividade da Polícia Militar, tivéssemos o mínimo de prejuízo para este fluxo de carreira. Também foi uma grande preocupação da comissão tentar estabelecer o máximo de aproximação de regras entre oficiais e praças. Naquilo que foi possível, nós procuramos manter a paridade da regra do que foi estabelecido para os oficiais para aquilo que foi estabelecido para os praças. Tivemos que fazer algumas diferenciações, vamos salientar na sequência. No projeto, nós temos alguns tipos de inatividade. Primeiro, inatividade integral, né? Conforme a norma federal, o militar que ingressou na corporação após a promulgação da lei federal, ele vai poder ir para a inatividade, para a reserva remunerada a pedido, após 35 anos de serviço, com no mínimo 30 anos de exercício de atividade militar. Isso está na norma federal. Também poderá ir para a inatividade com remuneração integral o militar que for abrangido pela reserva de ofício por implemento de idade.
Então, nós colocamos que ele irá para a inatividade com proventos integral se ele for compulsoriado a ir para a inatividade por ter atingido a idade limite. Nós já vamos salientar qual é essa idade mais à frente. Se ele for julgado incapaz por uma doença ou acidente decorrente de ato de serviço, também vai para a inatividade com remuneração integral. E, por fim, se for julgado inválido para qualquer serviço, também vai para a inatividade com remuneração integral. A inatividade proporcional, a partir, então, dos policiais que ingressaram a partir da promulgação da norma federal, ela praticamente ela não vai mais ocorrer de maneira regular para toda a tropa. Ela vai somente para casos específicos. Para aqueles casos que a Constituição prevê como possível inatividade para eleitos para cargos públicos, ou para aquele que ficou afastado por mais 2 anos de serviço, acaba tendo que ir para a inatividade, ele vai com a inatividade proporcional. E se ele for julgado incapaz por um ato não decorrente de serviço, ele também vai com proventos proporcionais, não podendo ser inferior aos proventos, ou a remuneração de inatividade, que é esse o termo que nós passamos a adotar agora. A remuneração de inatividade dele não poderá ser inferior à remuneração do soldado de primeira classe. Então, esses seriam a inatividade proporcional a partir de agora. Tá? O projeto ele traz também alguns... ele colocando as regras estabelecidas nas normas federais, nós temos a reserva de ofício, que é a antiga reserva compulsória prevista aqui no Paraná. Ela se dará por 2 situações, ou por idade, que a norma federal coloca, né, que não poderia ser inferior à idade das Forças Armadas, ou por cotas compulsórias. Então, a reserva de ofício por idade, nós procuramos estabelecer um parâmetro que fizesse uma equivalência entre oficiais e praças. Então, coronel, ele será compulsoriado para inatividade se ele atingir 67 anos e o subtenente também atingindo 67 anos. O tenente-coronel, 64 anos. O major, fizemos uma equivalência aos sargentos, atingindo 62 anos, será de ofício transferido para a reserva remunerada. O capitão, o tenente, o cabo e soldado serão compulsoriados ou irão de ofício para a inatividade se atingirem 60 anos. Mantivemos a regra prevista na nossa legislação, no nosso Código da Polícia, de que praças aprovados no concurso para oficial não se aplicará a regra até atingir 5 anos de oficialato. Então, aqui é a primeira condição de reserva de ofício, em que o sujeito será compulsoriado. Alguns questionamentos nós recebemos em relação à idade muito elevada do soldado de 60 anos, já que o Exército fala em 50 anos. Aqui, o posicionamento da comissão foi no sentido que a reserva compulsória, ultimamente ou normalmente, ela acaba sendo aplicada, ou muitas vezes tolhe progressões de carreira, e muitas vezes o sujeito acaba sendo impelido contra a vontade de permanecer nativo. Então, se nós pegarmos o último concurso público, ou os dados do concurso público de ingresso na polícia de 2012, se não me engano, acho que foi 2012, os dados que nós pegamos no planejamento, aqui nós vimos que, em média, o ingresso na polícia não passa de 25 anos, na maioria 25, 24 anos e pouco, 25 anos, a maioria dos candidatos que acabam entrando na polícia tem essa idade. Então, muito ou antes disso, né, antes dele atingir os 60 anos, ele terá os 35 anos, muito provavelmente poderá ainda fazer aquela compensação de regime do INSS. Então, nós imaginamos que essa idade de 60 anos permitiria que aquele militar que queira ainda conseguir uma promoção a cabo, a sargento, não seja compulsoriado a ir embora, e ele terá oportunidade, ou a grande maioria terá oportunidade de pedir a sua inatividade, a remuneração a pedido, porque ele vai cumprir os 35 anos antes de chegar a essa idade. Então, foi por isso que nós chegamos a essa idade dos 60 anos para soldados na Polícia Militar, porque não é a idade limite para ele pedir a inatividade, mas seria a inatividade compulsória. Por isso que nós ampliamos um pouco essa idade de 50 que estava no Exército, passamos nas Forças Armadas para 60, a idade
para a reserva de ofício do Militar Estadual do Paraná. A segunda forma de inativação obrigatória, ou seja, de ofício, se dará pelas cotas compulsórias, que aqui nós dividimos em duas subespécies. A cota compulsória pelo tempo de serviço no posto, ou seja, aquele militar estadual que após completar 35 anos vier a completar os 2 anos de serviço no posto ou na graduação, ele será compulsoriado ou irá de ofício para inatividade. E a segunda forma de cota compulsória, a segunda espécie de cota compulsória, seria um número mínimo de inativações anual, né? Como nós falamos, a preocupação em nós não termos ainda um prejuízo muito grande no fluxo de carreira de oficiais e praças, foi criada essa regra no sentido de que, por ano, no início de cada ano, a diretoria de pessoal vai fazer uma relação de cota compulsória pelo número mínimo de inativações daqueles oficiais e praças, separando cada quadro de maneira individualizada. Os oficiais e praças que tenham mais de 35 anos, aqueles que tenham mais idade, isso por ano, por mês ou por dia, então que tenha mais idade, de acordo com a proporção de cada posto ou graduação, será incluído nessa cota compulsória pelo número mínimo de inativações. Para coronéis, nós prevemos metade do quadro. Né? Metade do quadro de coronéis deverá ir para ser inativado durante o ano. Então, como é que vai ser feito? No início do ano, a diretoria de pessoal vai olhar quantas inativações nós tivemos, ou pela primeira cota compulsória, que seria o tempo de serviço no posto, ou por idade, ou por qualquer outra forma de exclusão, seja por morte, seja a pedido, ou qualquer outra forma de exclusão. Se não atingiu esse número mínimo de inativação, vamos usar o exemplo de coronéis, que seria metade do quadro, no nosso caso aqui no Paraná seriam 8 coronéis anuais, se não chegou a 8 coronéis no ano anterior, o que falta para 8 será vamos dizer que faltam 2 coronéis para atingir os 8 coronéis, para atingir o número mínimo de inativações. Esses 2 que faltam, os 2 mais velhos, já que estamos falando de uma regra, entre aspas, previdenciária, né, que nós não temos previdências, mas a ideia é essa, os mais idosos serão relacionados nessa cota compulsória pelo número mínimo de inativações. Então, em termos de proporções, para coronel ficou metade do quadro, para tenente-coronel 1/4 do quadro, para majores 1/12 do quadro, para subtenentes 1/8 do quadro, para primeiros sargentos 1/12 do quadro. Como que foi chegado a este número? Nós pegamos a média dos últimos 5 anos de inativações e fizemos os ajustes que foram possíveis. Então, por exemplo, para coronel, nós deixamos exatamente a mesma média. Para subtenente, nós acrescentamos 42% de aumento. Então, se a média foi 18 inativações nos últimos 5 anos, com essa proporção que nós colocamos, passará a ter em torno de 26 inativações por ano. Então, porque nós entendemos que é importante nós ampliarmos o fluxo de carreira das nossas praças. Por que não ficou metade do quadro de subtenentes? Porque seria um aumento exponencial e nós teríamos um problema muito grande em termos de um número muito elevado de promoções em relação à realidade dos últimos 5 anos, por isso que nós chegamos ao número de 1/8 do quadro de subtenentes. E assim para cada graduação. Foi trabalhado apenas com as graduações finais de carreira, porque são as que estão mais próximas de atingir 35 anos, visto que a condição inicial para entrar em cota compulsória é ter 35 anos de serviço. As demais graduações, os demais postos, ocorrerão promoções pelas promoções decorrentes naturais aí da promoção do posto superior. Nós trabalhamos com 3 postos finais e não trabalhamos com 3 graduações. Por quê? Porque aqui no Paraná nós temos a promoção automática do 2º sargento para 1º sargento. Então, por isso que nós não colocamos na cota compulsória pelo número mínimo de inativações a graduação do 2º sargento. Então, esse foi mais ou menos
a motivação por estabelecimento dessa regra de cota compulsória. Ok? Então, basicamente, são essas formas de inativações. Né? Inativação a pedido, 35 anos, 30 de serviço militar. Inativação compulsória pelo número mínimo, pela idade, né? Ele será compulsoriado se ele atingir a idade, e será compulsoriado também pela cota compulsória do tempo de serviço no posto ou do número mínimo de inativações. Outra regra prevista no nosso anteprojeto está a contagem recíproca de até 5 anos dos regimes gerais ou regimes próprios de previdência. Isso é uma regra que está na Constituição Federal, está na norma federal do Decreto 667, então nós apenas reeditamos na legislação estadual. Em relação à contribuição, colocamos a mesma redação do Decreto 667, e o percentual dos 10,5% hoje está estabelecido em legislação estadual, né? A Lei 20635 do Paraná manteve esse percentual de 10,5%, então está colocado no nosso anteprojeto para ativo e inativo a contribuição padrão de 10,5%. Em relação à gestão do sistema, o projeto original previa a criação de uma diretoria de inativos. Isto foi uma proposta das associações de classe. A comissão aceitou essa proposta, por entender que nós não temos previdência, o sistema é totalmente diferenciado do servidor comum, deveria ser gerido, sim, por um órgão específico e não um órgão geral. A legislação federal traz isso, mas coloca a possibilidade de que seja feito pelo órgão que faz a gestão das aposentadorias do Estado. Nós vamos salientar à frente que isso mudou após solicitação da Secretaria de Segurança, em que no projeto final que está no protocolo já caiu essa previsão da criação da diretoria de inativos, mantendo então a gestão com o Paraná Previdência, que é o órgão do Estado que faz a gestão de todo o funcionalismo. Então, no projeto original, seria criada uma diretoria de inativos, daria-se um prazo, mediante contrato de gestão, para o Paraná Previdência fazer a transferência, a migração para a diretoria de inativos, mas isso era a previsão inicial, foi mudado por orientação da Secretaria de Segurança. No anteprojeto, deixamos bastante especificado as regras de transição, que já estão previstas na lei federal, ou a grande parte delas já estão previstas nas normas gerais, e nós salientamos, né? Então, para o militar que estava na ativa antes da edição da norma federal, para ele ir para a reserva remunerada com a remuneração integral, ele terá que cumprir 17% a mais daquilo que faltava para ele ir para a inatividade, né? Além disso, então 17% em cima do que faltava para ele atingir 30 anos. Além disso, ele teria que ter 25 anos de serviço militar, mais 4 meses por ano que faltava para atingir 30 anos. Então, se eu pegar um exemplo de cálculo aqui, o militar que tinha 29 anos, e isso foi estendido, né, essa data limite para o cálculo é 31 de dezembro agora do final do ano, de 2021. Então, o militar que no final de 2021 venha contar com 29 anos de serviço, como ele tem que acrescer 17%, ele teria que trabalhar 30,17%, ou seja, 2 meses a mais de serviço. Então, ele teria que trabalhar 30 anos, mais 2 meses, e teria que ter, como ele falta 1 ano para atingir os 30 anos, teria que ter 25 anos de serviço da atividade militar, mais 4 meses. E assim por ano, se ele tinha 28 anos, ele teria que trabalhar 4 meses a mais e ter 25 anos e 8 meses de serviço militar, e assim por diante, a depender do tempo de serviço que esse militar estadual possuía. Essa norma, essa regra de 17% de acréscimo está na norma federal, não tínhamos, apenas reescrevemos aquilo que está na norma geral. Para a reserva remunerada proporcional, que aqui o militar estadual, ele com 25 anos, ele poderia ir para a inatividade com uma remuneração proporcional 25/30 avos, aqui a lei federal prevê essa possibilidade da manutenção da reserva proporcional, mas não estabelecia o percentual de acréscimo. O que a comissão achou por bem colocar? Nós tínhamos que criar uma nova fração,
Ao invés de 25, 30 avos, nós tínhamos que estabelecer uma nova regra de transição, uma nova fração. Então, onde tínhamos 25, nós optamos por colocar um acréscimo de 33%. Qual foi o racional em cima desse acréscimo? O único marco temporal que o decreto 667 coloca em termos de 25 anos é aqueles 4 meses de acréscimo para o tempo de serviço militar para a reserva integral. 4 meses de acréscimos é o equivalente ao 33%. Então, por isso que nós colocamos esse 33%. Esse 30%, então, por o tempo, onde se tinha 25%, ele terá que ter 25% mais 33%. Onde se tinha 30% mais 17%. Então, esse ficou o novo cálculo aí para o cálculo da remuneração de inatividade para aquele que venha solicitar a sua inatividade, a sua ida para a inatividade antes dos 30 anos. Isso para aqueles que estavam na ativa no momento da promulgação da lei federal. Em termos de direito adquirido, foi ressaltado no projeto e foi copiado ipsis literis o artigo 24F do decreto 667. Então, o antigo artigo 40 da minuta original, o atual artigo 33 da minuta após alterações da CESP, ele copia o artigo 24F da norma federal e ainda insere um parágrafo único, deixando muito claro que o militar estadual que estiver na ativa, até 31 de dezembro deste ano, ele tem garantido todos os direitos que lhe faria jus se ele tivesse ido para a inatividade nessa data, para o nosso militar estadual não ter nenhuma dúvida que ele poderá ir daqui, se ele tem 25 anos em 31 de dezembro desse ano, e se ele optar daqui 2 anos aí para a inatividade, ele poderá ir com 27 e 30 avos de remuneração. Nós inserimos uma disposição transitória para garantir o fluxo de carreira, já que nós teremos uma mudança de regime. Então, nos anos de 2022, 2023 e 2024, os militares estaduais que tiverem condições, já tiverem completados os requisitos para inatividade integral, eles poderão requerer a sua promoção indo para a inatividade na referência, na sua atual referência em termos de tempo de serviço. Então, nós fizemos os cálculos e vimos que é mais barato para o Estado pagar uma promoção do que, eventualmente, 2 ou 3 referências em termos de progressões. Então, quem poderá pedir essa promoção? O segundo sargento poderá pedir a promoção a primeiro, o primeiro a sub, o capitão a major, o major a tenente-coronel, o tenente-coronel a coronel, que são as promoções, que são os postos ou graduações previstos naquela regra que falava do número mínimo de inativações. Por fim, o projeto prevê revogação. Previa, né, a revogação das reconvocações para os cargos do alto comando, previa a revogação das normas de reservas especiais para músicos, telecomunicações, e previa a revogação da norma que falava da contagem de tempo de curso de nível superior antes do ingresso na corporação. O projeto atual, ele sofreu modificações pela Secretaria de Segurança, que previu a retirada da diretoria de inativos, que previu a retirada da revogação, da suspensão a revogação dos artigos, né? Então, não vão mais ser revogados os artigos que previam a suspensão da inatividade dos postos de comandante-geral, chefe da Casa Militar, subcomandante e chefe de Estado-Maior. E previu, então, que não tinha no projeto original, previu limitar o ingresso na corporação, ao invés de permitir o ingresso com 30 anos, o atual sistema de proteção acaba mexendo na norma do Código da PM para que o ingresso seja com 25 anos. Tá? Aproveitando a oportunidade para ressaltar a importância da tramitação célere deste projeto, porque nós precisamos da aprovação ainda nessa legislatura, porque, como foi falado, 31 de dezembro deste ano encerra lá o período previsto na legislação estadual para o direito adquirido lá às promoções, né, ou a efetivação aí das promoções e
para a validade da norma estadual, vamos dizer assim. Nós temos cobrança, inclusive, em nível federal já, né? Já tramitou documento na corporação em que a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia já cobra do Estado o porquê da não edição da norma estadual. E nós tivemos o encaminhamento desse projeto em 1º de junho e até hoje ainda não saiu do Executivo. Então, a gente pede e espera que seja possível a transmissão no menor espaço de tempo. Ficamos à disposição aí para perguntas. Obrigado, Coronel Semer. A gente até deu uma prolongada aí no seu tempo, nós sabemos a importância aí da explicação aí, embora seja bem ampla, né? Mas obrigado, se eu puder ficar em QAP aí, que vai ter alguns questionamentos ainda. Obrigado. Tranquilo. Registramos também a presença do nosso deputado Soldado Frutti. Obrigado, deputado. Sua presença é muito importante aí para nós militares todos aí. Vamos passar a palavra agora ao Tenente-Coronel Becker, ele é representando o comando do Corpo de Bombeiros. 10 minutos o senhor tem, coronel. Senhor deputado Coronel Lee, deputado Soldado Frutti, senhores, senhoras, não tenho muito a acrescentar ao que já falou aí o Coronel Semer. Então, eu também participei daquele grupo de trabalho que foi designado pelo comando da polícia. Tive a oportunidade de participar das últimas discussões e o texto que foi proposto, o Corpo de Bombeiros também teve a oportunidade de se manifestar, o comando do Corpo de Bombeiros, através, além de mim, de outros oficiais, que apresentaram algumas sugestões também, algumas delas acolhidas e outras discutidas. Mas, enfim, o Corpo de Bombeiros está bem representado nesse projeto que partiu do comando da Polícia Militar do Paraná. Então, como eu disse, eu não tenho nada a acrescentar, corroboro tudo o que o Coronel Semer falou. Ele explanou sobre essa proposta, sobre suas motivações, as motivações dessa proposta, sobre os objetivos, os critérios que foram utilizados, e quanto a isso eu não tenho nada a acrescentar, mas estou também à disposição para eventuais esclarecimentos. Só gostaria de enaltecer, embora já tenha sido feito isso, enaltecer da necessidade de se aprovar essa proposta, porque isso é uma imposição constitucional, além de constitucional, que está ali esculpido no inciso 21 do artigo 22 da Constituição, que compete, né, a União legislar sobre essa matéria, sobre normas gerais atinentes a inatividades e pensões, né, dos militares estaduais, e isso foi feito através de uma alteração do Decreto-Lei 667, ainda em 2019. E nós temos a obrigação, quando eu falo nós, o Estado do Paraná tem a obrigação, então, de cumprir essas normas gerais, e essa proposta, ela traz justamente esse cumprimento, esse alinhamento com as normas gerais esculpidas no Decreto-Lei 667 e que é de cumprimento compulsório pelo Estado por força da Constituição. E também enalteço a importância dessa proposta para o equilíbrio de uma balança entre os ônus. Até o Coronel Semer frisou muito bem que o militar estadual tem uma restrição muito grande de direitos quando comparado com os demais cidadãos, tanto na atividade quanto na inatividade. Mesmo na inatividade, o militar estadual continua com restrições de direitos, sujeito, inclusive, a regime disciplinar, sujeito a eventual reconvocação quando necessário. E essa proposta, ela vem também a trazer um equilíbrio para essa questão aí. Só para citar um dos ônus que o militar estadual tem em relação aos demais cidadãos é a carga horária de trabalho. Nós, militares estaduais, não temos uma carga horária de trabalho definida, como tem a grande maioria ou todos os demais cidadãos, com exceção dos militares, que é de 44 horas semanais e algumas carreiras até menos. E quando extrapolada pelos demais cidadãos essa carga horária, tem direito à percepção de um vencimento, de uma remuneração extraordinária, uma hora extra, coisa que nós não temos. Então, eu cito o exemplo aqui do nosso militar estadual do Corpo de Bombeiros, que estão correndo na rampa das viaturas aí numa escala de 24
horas por 48 de folga, esse militar, só nessa escala ordinária de 24 por 48, ele já extrapola muito uma carga horária de um cidadão comum. Esse bombeiro militar que está na escala de 24 por 48 faz 56 horas semanais, o que representa quase 30% além do que um cidadão comum teria que fazer. E isso sem contar as demais escalas e as demais convocações que o militar estadual está sujeito, e não poderia ser diferente, porque a nossa carreira ela existe justamente para isso, para respondermos às demandas da sociedade quando ninguém mais consegue ou está em condições de responder. Então, esse militar que está na escala de 24 por 48, por exemplo, se ele trabalhar 30 anos, equivale a quase 40 anos de um cidadão comum que está sujeito à carga horária definida, coisa que nós, militares, e não pode ser diferente, não temos. Era isso, senhor deputado Coronel Lee. Agradeço a oportunidade que nos foi dada aqui institucionalmente ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, de participarmos dessa audiência, e estou também à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Coronel Becker. Obrigado por ter compreendido a gente e ter cedido parte do seu tempo para o Coronel Semer, que o nosso sistema aqui é automático, ele corta automático aqui. Tá, mas obrigado, nós já remendamos o prazo ali do Coronel Semer. Então vamos passar agora a palavra ao deputado Soldado Fruit. O senhor tem tempo de 5 minutos, deputado. Obrigado pela sua presença. Deputado Fruit está sem áudio ainda. Está liberado pelo sistema, deputado. É um problema no seu sistema aí, deputado. Só tem que segurar o tempo aí, por gentileza, assessoria. Continua sem áudio, deputado. Vamos, enquanto o deputado Soldado Fruit ele tenta acertar o sistema dele, vamos chamar então o Tenente Coronel Roger, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e diretor jurídico da FENEM, da Federação Nacional das Entidades Militares Estaduais. Ele vai nos trazer um panorama geral e um agradecimento muito especial, Coronel Roger. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua contribuição, seu conhecimento, e assim a nível Brasil. O senhor tem um tempo de 15 minutos. Boa tarde. Muito importante, muito relevante, Coronel Lee, a presidência dessa comissão, desse debate sobre as regras estaduais de proteção social. Em seu nome, eu saúdo todos os parlamentares do Estado do Paraná. Quero saudar também Coronel Semer, Coronel Becker e representantes do Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que bem expuseram aí as questões próprias do projeto de lei que ora se debate. Eu queria aproveitar para trazer um contexto preliminar, né? O que antecedeu a Lei Geral, a Lei Nacional de Proteção Social, a Lei 13.954 de 2019, para que os colegas, para que a sociedade civil, para que até alguns parlamentares que não são oriundos da caserna e da carreira das armas possam compreender o aspecto evolutivo. Com a Constituição de 1988, os militares federais e estaduais, eles nascem simétricos. O artigo 42, na sua redação originária, ele traz os militares em âmbito nacional. O Constituinte quis elevar a profissão militar a uma profissão com caráter nacional, assim como a magistratura e assim como o Ministério Público. E carreiras de caráter nacional têm uma regulamentação nacional unificada e simétrica. E esse foi o pensamento do Constituinte no artigo 42, em sua redação originária. Com a emenda 18 em 98, mantém-se essa simetria, mas
Os militares federais se deslocam para o artigo 142. As regras são as mesmas, o tratamento segue simétrico. Logo em seguida, vem a emenda 20, também em 98, para alterar o regime próprio de previdência dos servidores públicos, que estão no artigo 40. O regime próprio dos servidores públicos sofreu diversas modificações ao longo desse tempo, pela emenda 20, pela emenda 41, pela emenda 47 e pela emenda 103, a última reforma previdenciária, emenda 103. Reforma previdenciária que, portanto, alterou os modelos previdenciários do Brasil, que são o regime próprio de previdência dos servidores públicos e o regime geral de previdência dos trabalhadores em geral. Os trabalhadores têm contrato de trabalho e têm regime previdenciário previsto no artigo 201. Os servidores públicos têm um regime estatutário e uma previdência específica, hoje, a previdência complementar. O próprio regime próprio de previdência, que consta do artigo 40, ele já foi posto em extinção pela emenda 103. Dele emerge a previdência complementar, que nada mais é do que a unificação das regras previdenciárias entre servidores públicos e trabalhadores, até o teto do regime geral. O que o servidor público quiser contribuir acima disso, entra na previdência complementar. Os trabalhadores não têm essa opção. As regras são simétricas entre regime geral e regime próprio de previdência, tanto quanto são simétricas entre os militares, federais e estaduais. Não pode haver divergências no tratamento jurídico de uma profissão que foi elevada ao cânone constitucional com caráter nacional. E é essa a função do artigo 22, inciso 21. Ao estabelecer normas gerais de organização, estrutura e etc. para as polícias militares e corpos de bombeiros, já quis o Constituinte, no bojo dessa nacionalização das forças militares, padronização. Faltou padronizar inatividades e pensões. Pensou o Constituinte que não seria necessário. Ocorre que nos estados houve uma deformidade legislativa permanente. E ao longo desse período, em mais de 70% dos estados da federação, a inatividade do militar já não se dava mais com base na remuneração do último posto ou da última graduação. Já se dava com base na média aritmética das contribuições. Os militares estavam sendo tratados dentro do regime próprio de previdência dos servidores públicos. E a integralidade que diziam aplicada nesses estados, 70% dos estados, Coronel Lee, parece surpreendente, porque o efeito disso estava vindo a conta-gotas, e estava vindo de forma lenta, estava abrangendo cada vez mais estados. Integralidade da média das remunerações numa carreira militar, em que se passa mais de 2/3 na base da pirâmide hierárquica, jogava o salário dos militares a um déficit de pelo menos 60%. Mas o que é pior, 6 estados da federação já estavam com as carreiras militares dentro da Previdência Complementar. 6 estados, inclusive Santa Catarina, nossa vizinha aqui, que tanto nos honra com legislações de ponta e de vanguarda, tanto quanto o estado do Paraná. Mas Santa Catarina já estava na Previdência Complementar, o que significaria que os proventos, naquela época ainda chamávamos de proventos de inatividade do coronel, do tenente, do subtenente, estariam limitados ao teto do regime geral, complementado por aquilo que ele contribuiu a mais numa conta individual capitalizada no modelo de previdência complementar, que é a regra geral. Aliás, a União, como condição e chantagem aos estados para assinarem os pactos de renegociação da dívida, impôs a previdência complementar como uma cláusula obrigatória. Bem, e a pensão dos militares estaduais? Quase todas as pensões, salvo 2 ou 3 estados, Minas Gerais, Paraná, não tenho certeza, mas a pensão militar já não estava mais tratada em lei própria, específica, guardadas as correlações com a Lei Federal 3765, que é a lei da pensão militar das Forças Armadas. A pensão militar nos estados estava sendo tratada como a pensão do servidor público, pensão do regime próprio de previdência. E nada contra, mas nós temos todas as peculiaridades de quem não é trabalhador e não é regido pelo regime geral e do artigo 201. Nós temos todas as peculiaridades de quem não é servidor público, não é regido pelo artigo 40.
Nós somos militares, não temos previdência, não nos inativamos. Eu não vou tratar esses termos redundantes que já foram bem apresentados aqui, mas a nossa característica, o risco da nossa profissão, o ônus que nós sofremos por imposição constitucional e infralegal tem uma única retribuição, tem uma única contrapartida, tem uma única tutela eleita pelo Constituinte e aprovada pelo Congresso Nacional como mínimo de retribuição a esses profissionais. E isso veio numa lei federal. E nós tivemos que constitucionalizar a inatividade e pensão para sustar a eficácia dessas legislações estaduais que contrariaram agora a norma geral. Então, a Lei 13.954, ela vem integrar esse dispositivo do artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, para dar vida ao mínimo de retribuição da profissão militar, simetricamente com as Forças Armadas, porque lá, no tratamento jurídico da União às Forças Armadas, não houve nenhuma violação, não houve previdência complementar, não houve temporariedade da pensão militar, não houve desconto de 70% do que excede o teto do regime geral, mas também no modelo remuneratório e proteção social é um conjunto, é um bloco, nas Forças Armadas não houve a faixa de isenção dentro do teto do INSS. E por que não pode ter faixa de isenção? Não há nas Forças Armadas, não há também agora para os militares estaduais e nunca deveria ter existido. Porque a faixa de imunidade é um instituto do regime próprio de Previdência Social, do artigo 40, parágrafo 18, e é um instituto do regime geral de Previdência Social. Então, se no regime geral o trabalhador se aposenta e, a partir dali, aposentado, ele rompe o vínculo e deixa de contribuir para a sua aposentadoria, também no regime próprio do servidor público, guardada essa correlação, até esse teto de proventos de aposentadoria, deixaram de pagar os aposentados servidores públicos, que rompem o vínculo funcional com o Estado. Aliás, essa é uma das regras que a emenda 103 trouxe ao artigo 37, parágrafo 14º, com a aposentadoria, o servidor rompe o vínculo. No artigo 40, o termo regime próprio de previdência, que abrange os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Antes a terminologia ali era inativos e pensionistas. O conceito de inativo é um conceito que foi deslocado genuinamente para os militares, que não se aposentam, que não rompem o vínculo com a força, que não perdem a condição militar e não perdem a submissão e a sujeição a todos os códigos deontológicos e códigos castrenses, mesmo depois de estar na inatividade. Então, essas características de quem se expõe diuturnamente à defesa da sociedade, de quem, com a inatividade, não rompe o vínculo estatutário, está submetido a todas as regras castrenses, considerando o dever legal de agir dos militares, mesmo fora de serviço, mesmo de férias, mesmo com a família, os militares não podem se omitir. A omissão dos militares é penalmente relevante. Então, em qualquer momento em que um militar se depara com qualquer violação do tecido social, ele tem, por imposição constitucional e legal, tem o dever legal de agir. Essas características foram todas contempladas nesse mínimo de retributividade que está contemplada na Lei Nacional de Proteção Social. Aliás, o artigo 201, ele destaca o modelo dos militares, que não é previdenciário, e fala lá na compensação recíproca de regimes. Claro, o militar que quer pedir a exoneração ou que por qualquer razão saia, se desligue, seja exonerado da força, ele pega esse tempo de serviço militar e ele averba no regime geral ou no regime próprio. Mas o militar não tem tempo de contribuição, o militar tem tempo de serviço militar. Quem tem tempo de contribuição? Quem está no regime contributivo, atuarial, contábil, com fundo próprio? O regime próprio de previdência e o regime geral de previdência social. E nesse contexto, deputado Cornel Lee,
eu percebo que o projeto, a minuta que foi apresentada, respeitou absolutamente esses institutos, esses macrovetores que tutelam, que são as âncoras jurídicas da proteção social, de uma carreira, de uma profissão nacional, fundada na hierarquia e na disciplina, que tem que prestar o seu serviço de forma muito eficiente, ininterrupta e erga omnes para toda a sociedade. Não podemos cobrar taxa pelo nosso serviço público justamente porque o nosso serviço é o mais democrático e permanente que existe. E para isso, a tutela, a proteção desse profissional, ela se dá especialmente na sua inatividade e na sua família, na garantia de sua família. Então, o que esse anteprojeto de lei contempla não é nem um direito novo, não é nenhum benefício, ele reproduz as normas gerais de eficácia imediata, constitucionais e infraconstitucionais no âmbito dos estados. Isso é um imperativo, isso não é uma discricionariedade política do governo do estado. Há um imperativo da lei para que os estados aprovem a sua legislação estadual de proteção social. Não é necessário replicar as normas gerais, mas é conveniente para que tenha um sistema estadual completo e, a partir daí, algumas peculiaridades podem sim ser tratadas, mas eu gostaria só de elevar o critério e a régua para que nós não passemos a destoar muito da Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares Federais, que é um parâmetro para nós, tanto quanto é a Lei 3765 da pensão militar. Então, nós temos a simetria está numa lei federal, com regras gerais de observância obrigatória, de eficácia imediata. A legislação estadual está com eficácia suspensa em tudo que contraria as normas gerais, mas na legislação estadual nós não podemos transbordar os limites dessa simetria, conforme a redação dos artigos lá 24A a F do Decreto-Lei 667. Afora isso, nas Forças Armadas existe uma diretoria de inatividade e pensão. É conveniente, é coerente, muitos estados estão partindo para essa linha de organização, que é deixar que as corporações administrem os seus inativos e os seus pensionistas, porque, afinal de contas, é uma relação direta do Tesouro do Estado com as inatividades e pensões. Não há relação temática nenhuma entre os institutos de previdência que cuidam dos aposentados e da pensão dos servidores públicos do regime próprio de previdência, com a proteção social, que é um tema constitucional e de direito administrativo, ao lado absolutamente antagônico ao modelo previdenciário, que, aliás, a própria lei federal, no artigo 24E, exclui, elimina a possibilidade de institutos do regime próprio para a proteção social. E um deles, eu sei, pode ser polêmico, mas o abono de permanência está no 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. E não há remissão expressa nenhuma que determine a aplicação aos militares. E não podemos aplicar aos militares o que a Constituição não determina expressamente, sob pena de estarmos buscando o melhor de outros mundos. O nosso mundo já é por si só severo e o que nós temos, o mínimo que nós temos é essa proteção social. E ela trouxe uma série de exigências, as regras de transição majoraram o tempo de serviço, mas foi essa a contrapartida que encontramos para resgatar a integralidade e a paridade, a integralidade da pensão militar, que nenhuma carreira de serviço público tem. Nós, militares, conseguimos salvaguardar. Respeitando o tempo, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Roger. Suas brilhantes argumentos, né? Sabemos do quão difícil é tentar salvar a todos nós, polícias militares, a todas as polícias militares. Leve um abraço muito forte lá ao Coronel Marlon. Nós sabemos quanta úlcera os senhores estão passando aí para tentar brigar, para tentar alavancar, tentar salvar as nossas polícias militares. Muito obrigado. Se o senhor puder ficar em QAP, talvez tenha alguma dúvida aqui do nosso pessoal ainda.
Vamos passar a palavra, então, ao seu diretor-geral da Secretaria de Estado da Administração. Desculpe. Primeiro, vamos quebrar o protocolo aqui. Vamos passar a palavra para o nosso deputado, o Soldado Frutti. O senhor tem 5 minutos, deputado. Coronel Lee, acho que agora o senhor está me ouvindo agora, né, Coronel? Ok. Primeiramente, quero parabenizá-lo, ao senhor, pela essa iniciativa, muito importante mesmo para nós militares dessa audiência pública, para esclarecer muitas dúvidas que está pairando no ar aí. Confesso, eu já tive acesso a esse anteprojeto, essa minuta, mas como não tem nada na LEP aí, não tem nenhum documento concreto, então fica difícil nós discutirmos. Mas me preocupou a fala do comando aí que falou sobre essa minuta, e alguns pontos, né? Vários pontos, mas o mais preocupante foi a idade para o praça, 60 anos. Como que eu vou exigir que um praça com 60 anos, um bombeiro militar ou um soldado vai estar na rua prendendo vagabundo, correndo atrás de jaguar aí, com 60 anos de idade? Isso é inadmissível. É claro, o coronel pode chegar até 60, 67, 70 anos, mas um praça não tem como colocar ele na atividade com 60 anos. Se é simetria, eu ouvi bem claro aqui, simetria com a lei federal. A simetria fala em 50 anos, não em 60 anos. Outra questão também, por que a obrigatoriedade de fazer com que coronéis se aposentam? 10 coronéis por ano se aposentam. Vocês vejam bem, o Estado não está tendo um ônus só com 10 coronéis, e sim com 20 coronéis. Porque vai 10 coronéis para a reserva, automaticamente vai subir mais 10 coronéis. Então, o Estado, por ano, vai ter um ônus de 20 coronéis. E aí fica difícil, aí fica pesando. Pesa no orçamento da segurança pública, que é da onde sai para todo mundo, né? Outra coisa, a idade compulsória, essa questão de compulsória aí também, pelo que eu entendi, nunca um soldado vai chegar a essa compulsória pelo que o mando aí explanou. Então, essas preocupações, com certeza, esse projeto vai vir aqui e teremos que discutir e, por que não, até emendar. Outra coisa, já que nós estamos falando sobre a questão da inatividade, de aposentadoria, por que não colocar, então, nesse projeto de 10% acima do teto do INSS, como é feito em outros estados? Porque nós estamos deixando que o governo estadual não tem como garantir, mas só vai ser descontado 10%, não. Não tem lá fixado 10%. Pode vir um ano que vem o governo falar, agora eu vou querer, agora temos que colocar uma alíquota de 10, 12, 15, 20, e ele está livre para isso. Não tem fixado isso. Se não me engano, me corrija se eu estou errado, quem explanou aí, né? Então, a gente quer simetria. Na simetria, diz lá na lei federal que um policial, né, que fica com problemas físicos, ou seja, perde uma perna, tem que andar em cadeira de roda, em combate, ele ganha 100% de integralidade. Já aqui que eu entendi, não, é pela quantidade de tempo que ele estava exercendo quando aconteceu esse fato com ele. Então, se a gente está falando sobre simetria, então nós temos que seguir a simetria, né? 50 anos para soldado, eu não consigo entender essa lógica de aposentar 10, obrigar 10 coronéis, né, a aposentar, que automaticamente o Estado vai ter um ônus aí de 20 coronel, aposenta 10, sobe 10. Então, são essas discussões que nós vamos ter que discutir mais, e outros pontos aí que, quando chegar a lei propriamente dita, né, na LEP, nós vamos ter que fazer, Coronel Lee, com a Comissão de Segurança Pública, uma outra audiência, e aí sim com a lei propriamente dita na mão, né, que como será feito. Então, esses pontos nos preocupa muito aí, principalmente a questão dos praças, né? Essa questão aí de simetria, que, desculpa, com todo o respeito que eu tenho aí, mas de simetria, não vi muita simetria aí, não. Né? Não entendi a simetria que foi falado aí, porque como é que eu vou falar com um soldado com 60 anos de idade, colocar uma arma na cinta e prender vagabundo na rua, ou um bombeiro entrar numa casa de incêndio com 60 anos de idade? Me desculpe, com todo o respeito, mas tem que ter, então, a tal da simetria. E obrigado, Coronel Lee, obrigado, e parabéns, e quero dar os parabéns para a SESC de realmente entender que o Paraná Previdência tem autonomia e tem condições de tocar a nossa aposentadoria, que não precisa criar aí outra diretoria e tudo mais aí. Então, o SESC está de parabéns por entender isso aí. Obrigado, Coronel Lee. Obrigado, deputado Soldado Frutti. Vamos abrir a palavra por 5 minutos ao Coronel Roger,
e, em seguida, 5 minutos para o Coronel Semer. Eu acho que, soldado Fruit, satisfação, Vossa Excelência, grande abraço. Eu só queria tentar explicar um pouquinho essa questão da idade, né, que foi colocado. Na realidade, o nosso modelo de proteção social não tem idade mínima para passagem para inatividade. Basta preencher o requisito de tempo de serviço, hoje 35 anos, dos quais, no mínimo, 30 anos de serviço militar. Não há idade mínima. Aliás, essa foi uma grande vantagem, conseguimos vencer esse obstáculo, porque queriam colocar idade mínima de 55 anos, 60 anos, para o exercício da profissão, que é uma profissão, como Vossa Excelência mesmo falou, que exige um vigor físico e seria um absurdo exigir uma permanência até os 60 anos de idade. Esse é um teto que não é obrigatório ter nas leis atuais, mas quando a lei estadual quiser colocar a compulsória por idade máxima de permanência, é isso que foi falado, a idade máxima, a compulsória por idade máxima. Então, essa idade máxima não pode ser menor do que a máxima das Forças Armadas. É aí que se correlaciona o Estatuto da 6880 com a legislação estadual. Qual vai ser para o coronel, para o soldado, para o subtenente? Isso fica dentro de um critério do Estado. Quero colocar a compulsória por idade máxima. Normalmente se coloca para que a carreira possa fluir. Isso todos os estados têm idade máxima. O que trouxe a lei federal? Essa idade máxima não pode ser menor do que a constante no 6880. Esse ponto eu acho que é bem relevante. Não temos idade mínima. Isso é muito relevante, é muito importante para nós. Outra questão é a questão da faixa de isenção. A faixa de isenção, em quase todos os estados que estão aplicando a faixa de isenção, junto com ela, porque ela é um instituto do regime próprio, junto com ela vem a progressividade da alíquota, como aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Progressividade da alíquota está lá no 149, parágrafo 1º da Constituição, veio pelo artigo, pela emenda 103, veio para sanear o regime próprio de previdência. A alíquota progressiva, ela também não se aplica aos militares, tanto quanto não se aplica à faixa de imunidade. E olha o problema, essa faixa de isenção, ela vai cair, como caiu em quase todos os estados, está caindo para um salário mínimo. Então, é uma ilusão achar que essa faixa de isenção vai ficar até o teto, porque ela vai cair até um salário mínimo, como, por exemplo, aconteceu aqui em outros estados da federação. Então, a alíquota progressiva, essa faixa de isenção que ela vai até um salário mínimo, e mais, a emenda 103 trouxe 3 mecanismos para déficit do regime próprio do servidor público, que não é o nosso. O nosso é tesouro, é uma relação direta. Trouxe a alíquota extraordinária. Então, admitir faixa de isenção é a mesma coisa que admitir progressividade, teto de um salário mínimo para essa faixa de isenção, que é o que vai acabar acontecendo, e a alíquota extraordinária, como alguns governadores já estão preparando nos seus mecanismos, não agora, mas pós-período eleitoral, para baixar uma nova avaliação financeira e atuarial do regime próprio, demonstrar que continua deficitário dos servidores públicos, aí os institutos de previdência vão apresentar a necessidade de uma alíquota extraordinária de 2%, 3% por mais 2, 3 ou 4 anos. Não, esse modelo não é nosso, não nos pertence e a legislação federal exclui explicitamente. Claro, eu entendo que alguns colegas, boa parte dos inativos, vai ter um prejuízo, sim. Obrigado, Coronel Roger. Então, com a palavra agora, Coronel Semer, 5 minutos para a resposta. Bom, deputado Cornel, só reforçar aquilo que já busquei reforçar anteriormente, no sentido de que a idade de 60 anos colocado ali não é a inativação compulsória de ofício. Então, isso realmente nós podemos vir a discutir, como falou o deputado soldado Fruit, eventualmente podemos discutir quando a tramitação do projeto, mas não é a ideia de que todo policial só poderá se aposentar com 60 anos, é diferente. Não é a idade para
pedir aposentadoria. Seria a idade limite para permanência em que ele seria obrigado a ir para a inatividade. É outro instituto. Mas isso nós podemos discutir com mais calma, eventualmente, quando do encaminhamento do projeto aí à Assembleia. Ok, Coronel Semer, muito obrigado. Vamos passar a palavra, então, agora ao senhor diretor-geral da Secretaria de Estado da Administração e Previdência, a SEAP, o senhor Elisandro Pires Frigo. O senhor tem um tempo de 5 minutos, senhor Elisandro. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputado Coronel Lee, boa tarde aos nossos presentes. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. A gente entende que esse é um assunto bastante importante, não só porque as nossas forças policiais do nosso estado, assim como a saúde, os servidores da saúde e, obviamente, os nossos outros servidores, mas estas em principal, durante a pandemia mostraram mais uma vez a importância que tem, nos ajudando não só nas suas atividades rotineiras ao longo dos anos, mas nos ajudaram muito nesse momento bastante complexo. Da nossa parte, da Secretaria de Administração, e depois tenho certeza que o nosso presidente da Paraná Previdência também vai fazer as suas colocações, a gente sempre teve uma relação extremamente boa e tranquila, né? Isso a pedido do nosso secretário, o deputado Marcelo Micheleto, o qual hoje não pôde se fazer presente, mas sempre debateu com os colegas deputados, e tenho certeza que ele nos afirma sempre para ter esse cuidado com as nossas forças do nosso Estado. A gente manteve uma relação extremamente boa e tranquila com o nosso comando da polícia, com a Secretaria de Segurança e com a Casa Militar. Tanto que esse processo todo passou pela nossa Secretaria, ele foi avaliado e hoje ele se encontra na Secretaria de Fazenda. A gente entende a necessidade, né, pelo momento e pelo tempo em que a gente precisa ajustar esses parâmetros, e a gente vai fazer, como Secretaria de Administração, o melhor possível para que a gente avance e tenha o melhor tratamento a esses servidores do nosso Estado, das nossas forças policiais, deputado. Então, da nossa parte, mais uma vez, a gente avaliou todos os processos, hoje já se encontra na Fazenda, e a gente está à disposição, como sempre esteve, aos nossos comandos, aos nossos praças, aos nossos coronéis, aos nossos comandantes, enfim, a todos os representantes das Forças Armadas, das nossas forças policiais do Estado, Secretaria da Segurança Pública, Casa Militar, para que a gente possa debater não só esse tema, mas todos os outros inerentes a essa carreira tão importante para nós. Ok, Elisandro, muito obrigado, né? Aproveitar para fazer um registro aqui sobre a sua participação, que tem sido fundamental para nós, forças de segurança, né? O seu atendimento, a sua sensibilidade, e leve um abraço também muito forte aí ao secretário Micheleto aí, que tem sido um grande parceiro nosso aí. Obrigado. Vamos passar a palavra agora ao doutor Marinson Luiz Albuquerque, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB. O senhor tem tempo de 5 minutos, doutor. Senhor deputado, me escuta? Estamos na escuta. Perfeito, obrigado. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Coronel Lee, em nome do presidente da OAB Paraná, doutor Cássio Teles, em nome dos membros da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná, dos mais de 200 advogados que militam na área do direito militar no âmbito do Estado do Paraná, bem como daquilo que visamos, que é tratar o direito militar enquanto área, não enquanto sub-área do direito penal, do direito administrativo ou do direito previdenciário. E, portanto, parabenizamos o senhor, agradecemos o convite e nos colocamos sempre à disposição, tanto do senhor quanto dos demais deputados, para as discussões inerentes ao direito militar como um todo. Também cumprimentamos ao deputado Soldado Fruit, bem como aos representantes de associações de classe e aqueles que estão nos assistindo, enfim, pelo YouTube, pelos canais da Assembleia Legislativa. Com relação ao sistema de proteção social, entendemos que ele deve ser envolto de uma forma ampla, tratando com primazia a dignidade da pessoa humana e a peculiaridade
do militar estadual, seja o policial militar, seja aquele lotado no Corpo de Bombeiros. Dentro desse contexto, entendemos que a legislação, a legislação federal contempla a possibilidade de se tratar de assuntos inerentes à saúde e assistência. Entendemos, e discordando democraticamente do representante da Polícia Militar, entendemos que esses assuntos poderiam ser debatidos nesta lei em virtude em si da oportunidade e do debate, né? Então, seria uma oportunidade de se colocar essas questões tão sérias. Cito, por exemplo, a questão de saúde e a necessidade da medicina preventiva, de médicos nas unidades operacionais, do tratamento psicológico, dentário, da assistência social como um todo. Cito também a questão, por exemplo, da criação no Código de Processo Penal Militar do artigo 16A, que versa sobre assistência judiciária gratuita no caso da intervenção do policial militar, quando da sua intervenção no uso de força letal, né, de que ele teria direito à assistência judiciária gratuita. Dentro desse contexto, poderia esta legislação também versar na questão da assistência ao policial militar e daquilo que já é responsabilidade do Estado. Elogiamos, senhor deputado, a questão da previsão do artigo 11 nessa proposta de lei, a qual versa sobre a questão de que o militar estadual da reserva remunerada e da reforma que perder o posto e a patente ou for excluído ou licenciado a bem da disciplina, perdendo a graduação por decisão administrativa ou judicial, manterá o direito à remuneração e à geração de pensão, passando a ser considerado um pensionista dentro do sistema. Extremamente salutar, extremamente importante esse dispositivo, e vem a realizar uma correção anterior aí, inerente à legislação. Embora também exista a previsão legal do tocante à possibilidade do cômputo de 5 anos do tempo de contribuição do regime geral de previdência social, nós alertamos para a seguinte questão. Fica a indagação de que se um militar que tenha contribuído por 7, 8 ou 10 anos, por exemplo, ao regime geral de previdência social, como fica? Haja vista a questão da averbação e a questão da contagem desse tempo. Como ficaria este excedente? No nosso entender, esse excedente, se não devolvido de alguma forma ao militar estadual, se constitui enriquecimento ilícito por conta do Estado. Bem, no mais, em se constituindo uma proposta, de lei, e que vai haver o trâmite ainda dentro da Assembleia Legislativa, nos colocamos plenamente à disposição para o debate, para, esclarecimento das propostas. Agradecemos, acima de tudo, o convite e, a comissão trata o direito militar, acima de tudo, repetindo, enquanto área do direito, acima de tudo, de um público-alvo tão peculiar e que merece, pela sua prerrogativa, esse tratamento. Muito obrigado, excelentíssimo deputado. Obrigado, doutor Albuquerque, sempre socorrendo a gente quando a gente está em apuro, em dúvidas, o senhor sempre está pronto aí para nos responder. Obrigado novamente. Vou passar a palavra para o coronel Altair Mariot, o presidente da AMAI. O senhor tem um tempo de 5 minutos, coronel. Boa tarde, deputado Coronel Lee. Está me ouvindo? Em que AP? Boa tarde, o deputado soldado Fruit, Coronel Roger, que nos deu um pouco do seu brilhante conhecimento nesta área do sistema de proteção social dos militares. Eu quero iniciar as associações, as grandes associações da Polícia Militar, começaram a trabalhar no sistema de proteção social desde o início do ano, quando o comandante-geral, o coronel Hudson, nos convidou gentilmente a oferecer sugestões para enriquecer o trabalho que estava sendo elaborado pela PM3. E
Esse anteprojeto de lei foi encaminhado em abril, maio, para a Secretaria de Estado da Segurança Pública, e lá, por razões burocráticas, permaneceu até agora. Isso faz quase 5 meses. Esse tempo, com certeza, fará falta agora na discussão mais pormenorizada aí desse dispositivo aí. Ao folhear esse anteprojeto de lei que chegou até a Assembleia, verificamos que das sugestões oferecidas ao Comando Geral, das aceitas, uma das quais estava no capítulo 5º, do artigo 34 a 38, tratava-se da gestão do sistema de proteção social dos militares. Gestão esta feita pela própria Polícia Militar do Paraná, que é quem entende do seu pessoal, da sua característica, dos seus efetivos. Ilustrando aqui que a Polícia Militar do Paraná sempre fez gestão dos inativos e dos ativos. Durante todos os anos da minha permanência no serviço ativo, era tudo feito no quartel. Então, nós temos essa expertise, né? Temos, inclusive, uma seção de inativos da BP, que seria elevada à categoria de diretoria e faria a gestão do pessoal inativo e pensionistas. E, estranhamente, todo esse capítulo foi retirado do sistema de proteção social, contrariando, inclusive, o dispositivo federal, que veda a incidência das regras dos regimes próprios de previdência aos militares e pensionistas militares, bem como veda a submissão ao Instituto de Previdência. Então, nós tínhamos que, através de uma diretoria, administrar o nosso sistema de proteção social dos militares, né, que prevê o amparo aos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas, e não se confunde com o sistema de previdência do Estado, que trata dos funcionários públicos em geral. Então, lamentamos essa retirada, né? Não temos, assim, nada contra o Paraná Previdência, ele administra muito bem, mas essa lei, a Lei de Proteção Social, trouxe para nós essa possibilidade de a gente tem plenas condições de administrar, como já o nosso passado demonstra, né? Então, a gente acha foi uma grande perda nesse sentido. Como o doutor Marilson também citou agora, a possibilidade de, nesse sistema de proteção social, constar também saúde e assistência. Talvez não tratar esses dois temas assim de maneira esmiuçada, porque nem daria tempo, mas constar ali, inclusive com um tempo para que, futuramente, em leis específicas, esses assuntos fossem tratados. Porque perdido no tempo e no espaço pode demorar muito tempo para que esses assuntos tão importantes, que diz respeito à nossa saúde, diz respeito à assistência em geral do policial militar, poderia estar materializado nesse sistema de proteção social dos militares, e eu acredito que daí estaria completo. Agora, verificando o demais conteúdo, verificamos que manteve a integralidade, a paridade, a vitaliciedade, na simetria com as Forças Armadas, que é o ponto forte desse anteprojeto aí. Nós esperamos aí que agora dê tempo, né, ainda nesse ponto nesse restante de trabalhos legislativos, para que seja apreciado, discutido e aprovado, para que reverta em benefício da Polícia Militar do Paraná. Muito obrigado. Obrigado ao senhor por ter nos dado essa oportunidade de discutir e comentar sobre essa importante legislação própria da Polícia Militar. Obrigado, Coronel Mario. Nós sabemos que o principal, né, que é a integridade e paridade, nós realmente conseguimos manter aí. Muito obrigado por o senhor sempre andar junto com a gente, estar sempre atento a muitos detalhes aí, estar orientando a gente. Obrigado, Coronel. Vamos dar a palavra agora para o representante do Paraná Previdência, o diretor-presidente, senhor Felipe José Vidigal dos Santos. Obrigado pela sua presença. O senhor tem 5 minutos.
Ainda sem som, seu Felipe. Seu Felipe, o senhor tem que habilitar ali no microfoninho ali, no seu sistema aí. Ainda mudo. Agora ok? Ok. Ok, ótimo, então. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Coronel Lee, deputado Soldado Frutti, Coronel Semer, Coronel Becker, representantes das associações, Tenente Coronel Roger pela brilhante explanação, até complementando a explanação do Coronel Roger, quero ressaltar que o Estado do Paraná, já desde 2012, faz a gestão dos militares através de um fundo militar. E dentro desta composição, nós temos um conselheiro militar, um representante militar dentro do Conselho de Administração da instituição, né? E isso tem propiciado uma integração e uma interação muito grande com a Polícia Militar. De tal sorte que, aqui no Paraná, tanto a reserva, reforma e pensões já são pela integralidade, né? Então, nós temos mantido essa política. E agora, dentro dessa nova, do sistema de proteção social, a manutenção da gestão, veja, isso é importante colocar, a manutenção da gestão das inatividades e pensões dentro da Paraná Previdência vem ao encontro de normas federais, regras federais, pelo seguinte, nós temos aprovada a lei 13.954/19, que implantou o sistema de proteção militar, não houve a revogação de diversos instrumentos normativos que remetem à necessidade de avaliação e cálculo atuarial para o sistema. Isso continua vigindo. Esta lei que aprovou o sistema de proteção não revogou essas normativas, né? E nós temos também, eu acho que é muito importante, numa nota da Secretaria de Previdência, agora, nota número 5 de 2021, muito clara, ainda que se refere aos elementos que caracterizam a unidade gestora única, sublinha-se que esses aspectos não são desvirtuados pelo fato de ser atribuída à unidade gestora do RPPS estadual a condução do sistema de proteção social dos militares. Nesta hipótese, porém, os custos relativos à execução dessa atividade deverão ser integralmente assumidos pelo Tesouro e apropriados em rubricas contábeis próprias, nos termos que estabelece o parágrafo 1º do artigo 15 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402 de 2008. Então, esta gestão na Paraná Previdência, ela vem ao encontro das regras vigentes atuais. Tá? Bem, importante nós colocarmos também que nós temos, conforme até uma manifestação do deputado Soldado Frutti, a alíquota de 10,5%, ela está expressa na lei, na 13.974/19, no artigo 4, que regula o sistema de proteção social. Evidentemente, como foi colocado acho que pelo Tenente Coronel Roger, né, e no Rio Grande do Sul, até pelas condições que se encontra, evidentemente, as finanças do Estado, eles adotaram outras alíquotas, mas, inclusive, com alíquotas progressivas e com limites, né? Com faixa de isenção mais reduzido que, no caso, que seria para os servidores civis. Uma outra informação que é importante é que nós, posso até passar a palavra aqui para o doutor Fabiano, alguns itens que foram constantes aí da nossa
do anteprojeto de lei proposto, principalmente enfatizando que esse projeto ele reproduz as regras previstas na lei federal 13.954, de passagem para a inatividade de pensão, prevê as regras para os novos militares que tomarem posse a partir da publicação da lei, prevê as regras de transição para a reserva remunerada integral e proporcional, esta a partir dos 25 anos de serviço, mas com pedágio. A contagem de tempo privado, que é até 5 anos, e a pensão integral. Tem alguns outros itens da lei também, que talvez não tenha, pelo tempo, o coronel Semi tendo ressaltado, mas o doutor Fabiano aqui pode fazer algumas observações. Boa tarde, senhores. Rapidamente, no caso, eu gostaria também de destacar do projeto, o princípio da paridade está preservado, ou seja, tudo aquilo que o militar da ativa, no caso, vier a obter, né, será estendido aos militares da inatividade. Isso é um princípio que está lá segurado e importante. A contagem de tempo ficto, no caso, também está lá previsto, né, no caso de licença, né, ou férias não gozadas, também poderá ser contado, no caso, também, né, está lá previsto no projeto. E, principalmente, que era um pleito há muito tempo, desde que eu estou aqui na Paraná Previdência, em 98, que era essa situação dos militares excluídos, né? Uma vez o militar, no caso, já na reserva, na reforma, e ele, no caso, por um processo administrativo, ele é excluído, e ele vinha perder esse direito, no caso, ao benefício, né? Depois de ter contribuído, né? Trabalhado, né? E, seja, uma pena, né, administrativa, vem alcançar, no caso, uma situação previdenciária agora, né? Então, esse projeto preserva essa situação. Isso é importante, né? Ou seja, uma segurança também para aquele militar, e que ele e sua família, no caso, estão protegidos, né, previdenciariamente, tá? Então, é isso que eu gostaria de destacar, né? O importante desse projeto que me parece que não foi explanado anteriormente. É isso, deputado Coronel Lee. Doutor Fabiano e o seu Felipe, muito obrigado pelas suas considerações. E o seu Felipe, né, o presidente, aí sempre disposto a ouvir, né, as nossas choradeiras, né, seja qual hora for, seja final de semana, à noite, né, quantas vezes é lá, mas em nome da Polícia Militar, eu faço um agradecimento muito especial. Nós conseguimos várias situações, várias conquistas para a nossa corporação, graças aos senhores. Muito obrigado novamente. E essa luta aí, nós estamos quase no final. E assim vai começar outra. Forte abraço. Vou passar a palavra agora. Pensando que durante todo o trâmite desse anteprojeto, nós participamos, discutindo com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, né? E com os demais interessados aí, eu acho que com as associações também, né? Então, parabéns aí pela brilhante condução. Obrigado novamente, presidente. Vou passar agora a palavra para o Major Henrique Ribeiro, representando a nossa AVM. O senhor tem 5 minutos de tempo, Major. Boa tarde, deputado Lee, deputado Fruit, demais autoridades aí. Uma satisfação imensa aqui estar representando aqui a AVM. Em nome aqui do Coronel Washington Alves da Rosa, aí, nós estendemos aí os cumprimentos. Referente ao anteprojeto ali, nós trabalhamos ali acirradamente durante todo o tempo, inclusive em Brasília, com a parte de simetria com as Forças Armadas, cuja paridade, integralidade, inclusive para a pensionista, foi um dos grandes avanços que nós tivemos ali. Evidentemente que uma contribuição a mais sempre há de existir em relação ali a uma situação ou outra que você queira ter diferenciado. E uma das coisas dentro do projeto ali que me chamou a atenção foi a situação específica, principalmente o doutor Fabiano ali, nosso grande amigo aí, doutor Vidigal, que sempre tem nos auxiliado, tem nos trazido ali várias situações atinentes ali, principalmente aquelas pessoas ali, os nossos militares que são reformados por invalidez na proporcionalidade. Esses militares, muitas vezes, como de conhecimento, o estresse da nossa vida cotidiana aqui é uma das maiores aí, talvez em relação a todas as profissões, e nos leva constantemente a uma inatividade prematura. E dessa inatividade, muitas vezes, que ela é
e você fica inativo para o serviço policial militar, porém pode desempenhar um outro trabalho lá fora. E vai o que? Uma proporcionalidade. Tivemos recentemente ali policiais aí com 8, 10 dias, que foram 8, 10 anos ali de serviço, que contribuíram, entraram na corporação aqui saudáveis, saíram doentes e hoje perderam casa, perderam família, perderam carro, porque não tem nem condições aí de se manter. E a Associação da Vila Militar aqui com as demais associações, sempre imbuídas aí no trato aí da dignidade da pessoa humana, voltada a essas situações, tem trabalhado bastante nos requerimentos administrativos, judiciais e tal, para que possa se compor esse tempo aí da integralidade. Um avanço foi agora, nesse projeto ali, o mínimo ali para a classe ali que for proporcional ao seu tempo de serviço ali, o mínimo ali a de soldado de primeira classe. Resta saber qual é o salário respectivo do primeira classe, se a referência 1 ou a referência 11, que seria ali a referência que está especificado ali na Lei 17.169. Uma sugestão, deputado, é em relação ali, se o nosso policial, se o nosso militar, ele está inapto para a sua capacidade elaborativa dentro da corporação, na sua operacionalidade, por que não utilizá-lo na atividade e meio da corporação? Estaríamos lá com o sistema de proteção social ali muito mais tranquilo, um sistema previdenciário muito mais tranquilo em relação ali à parte financeira e, quem sabe, esse policial militar ele possa ser restabelecido ali da sua doença em outro meio, dentro do seio da própria corporação, evitando inchar a situação específica de previdência, de sistema de proteção social e ainda completarmos o nosso efetivo dentro da própria corporação. Outra situação que o Marisson trouxe para nós, o doutor Fabiano também fez ali, a situação é em relação ao artigo 40, item 2 da Lei 12.398, que contemplou a perda do salário por parte daquele que não é mais o seu segurado. Lembrando que com a 122 de 2019, nós fomos retirados desse contexto de Paraná Previdência, por não sermos lá um caráter contributivo de previdência e sim caráter retributivo. Porém, o 42, ele permanece dentro da estrutura e nossos militares continuam a perder. Né? E com esse anteprojeto, ele vem resgatar essa situação específica, muitas vezes militares que estão na reserva remunerada, deputado, como nós estamos, e de repente, por alguma coisa, nós perdemos o nosso posto, a nossa graduação, e de repente ficamos sem o nosso salário, nossa sustentação, nossa e da nossa família. Né? Parabéns aí para quem teve essa iniciativa ali, junto com as associações ali, para que contemplasse também. No mais, eu agradeço ali a participação aí dentro desse evento. Obrigado, Major Henrique, sempre pronto para atender as demandas também. Obrigado pela participação, né, excepcional que a AVM, todo o seu corpo jurídico, suas assessorias tiveram aí nessa parte da Previdência também, junto a Brasília. Obrigado. Vou passar, então, agora a palavra para a Associação de Subtenentes e Sargentos, o segundo sargento José Plinta. O senhor tem 5 minutos de tempo. Enquanto estamos tentando sanar a parte técnica, vamos então passar a palavra para o nosso subtenente Marcelo Amaro Ferreira, da Associação Policial Militar do Litoral. O senhor tem 5 minutos.
Boa tarde a todos. O áudio está em QAP? Em QAP. Boa tarde a todos. Como o Coronel Mariô falou perfeitamente, nós viemos aí, junto com as outras associações, participando da discussão e da formação, apresentando algumas ideias para a elaboração desse projeto de lei. E acredito que ele, no momento, não deva aceitar muita discussão. Nós precisamos da aprovação desse projeto. Como foi dito, ele já está com 5 meses aí de delay nas casas, não chegou ainda, como o deputado Fruit falou, não chegou para discussão na Assembleia, e nós temos urgência para a aprovação desse projeto. O que me preocupa é que esse projeto, que essa lei caia no velho hábito antigo da Polícia Militar do Estado do Paraná, de aprovar sem aprovar nas coxas. Vamos falar o português claro aqui. De aprovar os projetos nas coxas. Foi muito estudado, foi muito pensado, foi muito bem elaborado, mas nós poderíamos ter avanços. Nós poderíamos ter avanços na área de saúde. A saúde é extremamente importante. Colocar hoje, como o coronel Semer falou, não discutir a saúde, não discutir a inclusão já com o nível superior, não discutir, não incluir a inclusão com o nível superior, não incluir a nossa equiparação com outra força de segurança na qual nós hoje nos sentimos, nós policiais militares nos sentimos relegados a segundo plano dentro da segurança pública, não equiparar a nossa força policial militar com a outra força policial, que é a força policial civil, e que hoje nós encontramos 32% na base de diferença salarial, como o senhor mesmo já apresentou isso, Coronel Lee, e 11% no topo da pirâmide de diferença a menos na questão salarial. Não incluir nessa legislação, aproveitando esse momento histórico, essa reformulação histórica da nossa legislação, não incluir a inclusão com nível superior, o que elevaria o nosso status dentro do quadro administrativo do estadual, sendo que hoje mais de 80% dos soldados, quando incluem na Polícia Militar, já incluem com nível superior. Eu sei, eu dou aula nos cursos de formação. A grande maioria já possui o nível superior. Então, não trabalhar a questão de saúde como que nós temos hoje no litoral aqui, e eu vou falar aqui com conhecimento de causa. Hoje no litoral nós temos um crime de discriminação acontecendo, já acontece desde 2012, onde todas as classes de funcionário público são atendidos numa clínica particular, menos os policiais e bombeiros militares. Nós somos discriminados no atendimento à saúde. Isso já foi levado várias e várias vezes ao comandante, várias e várias vezes aos políticos, várias e várias vezes a alguns representantes do governo, e nós permanecemos sendo vítimas desse crime. É discriminação. Se eu, dentro de uma classe funcional, eu não tenho o mesmo tratamento igualitário de outra classe na questão do direito, eu estou sendo discriminado. E isso é crime. E não incluir isso num projeto tão importante, numa lei tão importante, não é uma coisa a ser pensada para ser levada a segundo plano. E, finalmente, o que me preocupa também é o fato de nós estarmos ainda trabalhando com 2 categorias dentro da Polícia Militar. A mudança mais concreta, na minha opinião, que não vai me atingir, mas a mudança mais concreta, apesar de nós termos, com certeza, temos que valorizar isso, temos que valorizar o fato de nós termos garantido a nossa integralidade e a nossa paridade. Concordo, é louvável, me garante uma segurança. É louvável o trabalho e o item que isenta de perder os seus benefícios, a sua aposentadoria, o policial militar, que mesmo nativo, que depois de passado para a reserva ou reforma, for excluído dos quadros. Isso é extremamente louvável. Mas nós precisamos fazer uma reviravolta na nossa organização. E a inclusão, hoje, com carreira única, a inclusão do coronel que vai sair, coronel quando ele entrar soldado,
e passar por toda a carreira através de um estudo, através de um quadro organizacional. A nossa mudança na questão do atendimento de saúde e criação de um fundo próprio bancado por nós, eu sei que nós temos capacidade financeira e nós temos capacidade administrativa para gerenciar isso, e interesse da tropa para que isso ocorra é extremamente importante. Então, eu agradeço a presença, eu estudei bem o projeto, divulguei para os 7 municípios do litoral, nós estamos apoiando e valorizando a celeridade do trâmite desse processo para que nós fechemos esse ano com o máximo de avanço possível nessa situação, mas vamos entender que a partir dos próximos trabalhos nós devemos ter mudanças mais significativas que vão representar realmente uma mudança histórica na nossa vida policial militar. Muito obrigado. Obrigado, Subemar, sempre andando junto com a gente, aí nos trazendo novidades, algumas sugestões e muita coisa aí que a gente tem descoberto aí ao meio no caminho. Quanto à parte de nível superior, nossa equiparação salarial aí, realmente ele não faz parte desse assunto de hoje aqui, isso. Mas não está no radar, estamos encampando essas situações aqui com nossos colegas, nossos deputados também. E quanto à saúde, nós estamos com estudos bem avançados aí, com o apoio dos nossos irmãos de outras polícias militares que tiveram sucesso nessa parte de saúde, né? Então, sabemos que compete ao Estado-Maior da Polícia Militar, mas nós estamos fazendo um estudo em paralelo aqui para apresentar para o comando-geral, e ele já está, inclusive, sabendo da situação. Muito obrigado de novo, Sub. Vamos passar a palavra agora para a Associação dos Policiais Militares de Londrina, o soldado Diego Barbosa dos Santos. O senhor tem prazo de 5 minutos para o seu pronunciamento. Boa tarde. Boa tarde, coronel. Primeiramente, gostaria de agradecer ao coronel Lee, né, por ter concedido esse convite a todo o pessoal que está participando dessa audiência e de todos que estão ouvindo. Para nós é de extrema importância a gente do interior aqui do Paraná, representando uma quantidade significativa de policiais aqui, está podendo estar participando dessa audiência. Eu sei que a respeito dessa legislação é algo bem amplo, que em 5 minutos não tem como a gente fazer diversas discussões. Eu acho que tem bastante coisas aqui, são coisas boas, né? E alguns pontos que são pontos que tem que ser discutido. E baseado no que eu ouvi de alguns que se explanaram aí nas suas falas, a respeito de algumas coisas, eu vou falar de forma rapidamente. Até a questão do soldado Fruit, eu entendi a questão do que ele quis dizer, e a questão também, depois o coronel Roger explicou a questão da situação de idade, que ele não vai se aposentar. Cortou o som. Tá me ouvindo agora, coronel? Em que AP? Nós temos que entender também que temos policiais que ingressam com 30 anos, sem contribuição fora, e nesse caso ele teria que ir pela idade, e eu acho também inadmissível uma situação de ele estar trabalhando com 60 anos, né, ou 62 como sargento na atividade operacional de rua, que é o que a atividade de praças de soldado de sargento acaba atuando. Então são coisas que tem que ser discutido isso aí. O doutor Marilson e o subtenente Amaro falou bastante da questão da saúde. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser extremamente conversado a respeito de aproveitar que vai ter essa mudança, né? Ter que ser falado isso daí, porque hoje a gente vive um momento de muito problema nessa questão, né? Eu acredito que o problema até de saúde hoje, ele chega a ser pior do que a situação de previdência, porque são coisas que estão acontecendo agora, né? Então tem que ser muito pautado essas coisas para que no futuro próximo a gente não possa estar tendo que compilar essa legislação de novo por falhas, talvez, da gente imaginar daqui para frente como que vai estar essa situação.
Então, eu acho que a questão da saúde tinha que estar dentro dessa legislação, ser tratado isso daí. Eu sei que tem toda a questão de tempo, foi explanado isso aí no início, mas é algo que tem que ser tratado extremamente essencial. A associação nossa aqui hoje, o objetivo dela é de estar trabalhando na questão de vulnerabilidade policial, então nós temos um conhecimento amplo dos problemas hoje que o policial vive na questão de saúde, tá? E a gente, claro, temos que fazer também esse planejamento da questão dele de se aposentar devido a esse trabalho típico que a gente tem no nosso serviço militar, né? E também, o doutor Marilson falou de um ponto lá que eu achei um ponto muito importante, a questão do dispositivo, que relata a questão, né, de a pessoa o militar, no caso, depois aposentado e de perder o posto, ele não perder essa remuneração. Eu acho isso aí muito importante dentro das legislações aqui. É um dispositivo, um dos mais importantes também para aqueles que acarretam nesse tipo de situação. Tem diversos militares hoje no Estado com esse tipo de problema. Então, são coisas aqui que eu acho que, no momento oportuno, nós temos que discutir alguns pontos. Eu acho que a legislação, ela, de forma geral, ela foi muito bem trabalhada, muito bem colocados os pontos, mas eu acho que dá para a gente fazer uma certa lapidação em alguns pontos de extrema importância que vai gerar impacto imediato e impacto futuro na corporação, principalmente na classe de praças que vive aí diretamente no serviço operacional de rua. Eu queria, como é só 5 minutos, coronel, eu queria realmente aí agradecer de novo o convite, né? E como eu disse, como é só 5 minutos, não tem como a gente entrar a fundo em detalhes, mas isso essa palavra nossa aí da associação. Nós hoje está representando aí hoje mais de 500 policiais militares do norte do estado em mais de 17 cidades, e tendo essa voz, né, a gente aqui do interior, é gratificante estar podendo representar toda essa classe aqui. Obrigado, senhor, e obrigado a todos aí que estão presentes nessa audiência. Obrigado, nosso soldado Diego, aí. Obrigado por toda a sua disposição, sempre solícito aí a atender nossos pleitos aí. Muito obrigado pela sua colaboração, Diego. Então, vamos passar então a palavra para o coronel Isaías de Farias, que é o presidente do Clube dos Oficiais e também representando a SOFEPAR. O senhor tem tempo, então, de 5 minutos, coronel. Parabenizar o coronel Lee aí pela iniciativa, né, de poder estar levando a debate aí um tema muito importante para todos nós, né. Parabenizar aí também o deputado Fruit por estar participando desse evento, ter sido aí uma voz muito atuante em defesa da nossa classe. Nós, pela associação, nós gostaríamos de ressaltar a necessidade daquilo que o subtenente Amaro já colocou ali, que nós temos aí a preocupação, nossos sócios estão bastante preocupados em relação ao trâmite do projeto, porque neste ano já muitos companheiros da ativa aí estão tendo os seus direitos de inatividade cerceados, né? Como a exemplo da contagem de tempo de INSS, que a própria emenda 103 já permite, a 13.954 já permite, mas não estão podendo contar esse tempo. Então, se essa lei não for aprovada até o final do ano, no ano que vem nós continuaremos com prejuízo, continuaremos com interpretações desfavoráveis aos nossos associados. Então, é importante que a gente some esforço para que essa legislação possa ser aprovada ainda este ano. E também no corpo dessa apresentação, nós entendemos que a lei, de forma geral, ela está seguindo aquilo que a legislação federal estabelece e os princípios que essa legislação também coloca. Então, nós entendemos que ela está de forma favorável, embora concordamos aí também com vários companheiros que já citaram, é importante discutir alguns pontos, mas nós não podemos desconfigurar os princípios da legislação federal, os quais estabelecem essencialmente a simetria com as Forças Armadas, e essa simetria é indispensável, porque hoje nós só temos 3 regimes previdenciários no país, que é o regime geral, o regime próprio e o regime complementar. Nós, pela nossa característica constitucional, nós não nos enquadramos em nenhum desses 3 regimes. Então, logo, nós estamos enquadrados no regime
do sistema de proteção social em simetria com as Forças Armadas. E essa simetria também ela já induz a alguns parâmetros, como o regime retributivo, como o próprio Coronel Roger, de forma brilhante, aí explanou. O nosso regime ele é retributivo, que considera somente o tempo de serviço, diferente do regime contributivo, que considera o tempo de contribuição. E, da mesma forma, esses princípios de simetria também nos levam a ter como necessidade a não aplicação da legislação previdenciária. Então, a legislação previdenciária ela é peculiar ao regime geral e ao regime próprio, e ao regime complementar também, né? E, de forma também brilhante, aí o próprio Coronel Lee também já fez essa grande defesa aí desses princípios, quando foi apresentado a proposta de lei de regime complementar, em que uma emenda do Coronel Lee deixou bem claro isso, e agradecemos aí a ele e a sua equipe pela aprovação da emenda, que coloca que nós não temos nenhum vínculo com o regime complementar, porque o regime complementar é para complementar os benefícios dos servidores públicos e dos empregados que estão no regime geral e regime próprio, que estão limitados ao teto da Previdência. O nosso é integral. Se ele é integral, não cabe regime complementar, né? Então, parabéns ao Coronel Lee por essa defesa e por esse sucesso, né? Da mesma forma, para nós também fica bem claro aí que esta lei está deixando também bastante consistente aí a defesa da integralidade, que é passar para a reserva com a remuneração integral, a paridade, que é manter a mesma remuneração dos inativos igual ao do ativo e corrigida igual ao do ativo, e também outro ponto extremamente importante, que para os militares, policiais e bombeiros é de extrema importância a garantia da nossa família, com a pensão integral, a pensão vitalícia e também com paridade com a ativa. Então, esses pontos são fundamentais para nós. Podemos e devemos discutir os outros pontos, mas esses pontos nós temos que estar unidos em defesa da nossa família e em defesa do futuro da nossa família. Parabéns ao Coronel Lee pelo sucesso dessa audiência e parabéns a todos os integrantes que contribuíram com esse debate. Obrigado. Obrigado, Coronel Farias, incansável, né, na defesa da nossa Polícia Militar. Obrigado sempre por suas orientações também. Respondendo um questionamento do Cavalcante sobre se vai dar tempo para votação ainda em 2021. Nós estamos esperando aqui, nessa semana ainda, próxima semana agora, o Executivo mandar para a nossa Casa de Leis, para que possamos devidamente blindados. Nós estamos tentando blindar nossos deputados, a grande maioria nós já fizemos contatos. E, claro que a oposição, eles já querem vistas também, né? Então isso vai atrasar um pouco. E claro que as emendas aí vão ser num pacote só. Então, as emendas vão ser normais, é normal no processo legislativo. Quanto ao tempo, realmente, se chegar semana que vem, para outra aí, vai dar tempo sim. Entende? Então, nem que seja feito tudo num dia só, digamos assim, mas se vier muitas emendas, realmente nós estamos meio... Agora, pelo processo legislativo, ainda há tempo. Aqui respondendo a primeira pergunta. A segunda pergunta nós vamos passar, então, para o Coronel Semer, para que ele possa responder. O senhor tem 5 minutos, Coronel Semer. Qual seria a pergunta, Coronel, que eu não entendi? Em caso de não aprovação do texto ainda em 2021, por motivos alheios à nossa vontade, logicamente, como ficaremos? Se passa a valer a lei federal.
Coronel, em princípio, pela corporação, se eventualmente não vier a ser aprovado esta norma, no que se refere aos aspectos de inativação na corporação, nós vamos continuar aplicando as regras da 1943. Vamos continuar. Eu imagino que nós tenhamos uma certa resistência por parte do governo, como nós já estamos tendo, né? Existem algumas regras aí, como o Coronel Farias colocou aí, da compensação de regime, que no nosso entender já poderiam estar sendo aplicadas, mas o governo não tem aplicado. Está colocando como condição obrigatória a aprovação da lei estadual. Então, entendemos que, eu acredito que o governo vai continuar a não aplicar essas regras sem a legislação estadual. Por isso que nossa briga no sentido de aprovar, o quanto antes. Tá ok, Coronel Semer, muito obrigado. Estamos a 2 minutos e meio para vencer o nosso tempo e o sistema vai desligar automaticamente. Então, agradecemos a participação de todos aí, principalmente a nossa parte de comunicação, cerimonial, nossa assessoria. Muito obrigado a todos. Obrigado, nossos amigos solidários, que estamos a meio passo para conseguir o que nós estamos almejando. Obrigado a todos os nossos oficiais, nossos praças, nossa tropa, os nossos veteranos, pensionistas, as autoridades convidadas aqui também, por estarem remando todos juntos aí pela nossa Polícia Militar. Um forte abraço a todos, Deus abençoe.